um prazer poder estar com todos vocês esta manhã. Eu agradeço muito ao pastor Anselmo, Igreja Família Plena, presidente do Conselho de Pastores da cidade. Honor, uma honra poder estar com todos vocês esta manhã. E eu vou pregar em inglês, é um pouco mais fácil para mim, meu portunhol não é tão bom. Mas muito contenta e feliz de estar esta manhã e compartilhar um pouquinho de lo que algo que é muito perto do meu coração, tá bom? About 15 years ago, mais ou menos 15 anos atrás, God started speaking to me about His purpose for the nations. Deus começou a falar comigo sobre o propósito que Ele tinha para as nações. I was focused on winning souls. Eu estava focado em ganhar almas para Jesus. Going in my church, just doing a lot of outreach and missionary work. Na minha igreja, envolvido em trabalhos missionários, evangelismos. But God started to tell me to learn everything the Bible taught about nations. Mas Deus falou comigo para começar a aprender tudo aquilo que a Bíblia dizia sobre nações. I discovered that the word church only appears 2 times in the New Testament. E eu descobri que a palavra igreja só aparecia 2 vezes no Novo Testamento. But the word nation is the word that most appears in the entire Bible. Mas a palavra nação, nações, é a palavra que mais aparece na Bíblia toda. The focus of God about nations, O foco de Deus sobre nações, I learned something that was very outstanding for me. Eu aprendi algo que me maravilhou muito. That was just as souls go to heaven. Como as almas vão para o céu, The book of Revelations teaches that nations also will be in heaven. o livro de Apocalipse fala que nações também estarão no céu. I also learned that certain nations that are aligned to God's will and purpose. E eu aprendi também que a Bíblia diz que algumas nações que têm o seu propósito alinhado ao propósito de Deus, Permanecen en el tiempo. But the nations that fall away from God are destroyed completely, their memory on earth. mas as nações que desalinham o seu propósito do propósito de Deus são totalmente destruídas na terra. I lead as international director of the Global Transformation Network. Eu sou a líder da Transformação Global Network. Tem a apresentação aqui, por favor. And our focus is to help the church learn how to transform their cities and their nations for Christ. E o nosso foco é ensinar a igreja como transformar suas nações, suas cidades para Cristo. Você pode ler o que? Rede de transformação global. Pode passar. Quando eu fizer assim, pode passar. E você pode ler. Capacitamos e formamos equipes de transformação entre líderes que aplicam a cosmovisão bíblica para acelerar e amplificar a transformação de cidades e nações que todos desejamos ver. I always thought that if we just had 50% of Christians in a city or in a nation, the nation would be transformed. Eu sempre pensei, se a gente tivesse 50% de cristãos ou numa cidade ou numa nação, toda a nação vai ser transformada. But when I started my research, I noticed countries like Guatemala that is the most Christian nation in Latin America. Mas quando eu comecei a estudar, a nação de Guatemala, que é uma da nação na América Latina, mais cristã da América Latina, Casi el 70% é cristiano. It's the country that has more poverty, more divorce and more corruption in our nation. É a nação que tem mais corrupção, divórcio e miséria da América Latina. I also studied Africa, which is the most evangelized continent. E a África é o continente mais evangelizado do mundo. There are countries that are 70% Christians as well. Tem países na África que são mais de 70% de cristãos. Pero la pobreza, el SIDA, la corrupción es nefasta. Mas a pobreza e a corrupção é muito grande. How can it be that their God, the God of Abraham, the God of our Bible, Como que o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, sea seu Deus? seja o seu Deus? How can it be? Como pode isso acontecer? So I started going into church history. Então comecei a ir pela história da igreja.
and started learning when did Christians transform their nations in the past. E aí eu comecei a estudar na história quando foram que os cristãos mudaram a sua nação na história do passado. And I discovered that they did something that today we have lost in the church, in the E aí modern eu church. descobri que eles fizeram algo que nós perdemos hoje na igreja. And it is they took intentionally the work of discipling nations. Eles levavam a sério o discipular nações. Disciple a nation is larger than discipling a church. Discipular uma nação é algo muito maior do que discipular uma igreja local. Disciple a nation involves changing the systems in the nations. Discipular uma nação envolve mudar o sistema daquela nação. So we will learn a little bit today of the design of God for the nations. Então hoje nós vamos aprender sobre o desenho de Deus e o desejo de Deus para as nações. If we can go to slide 5. Slide 5, por favor. La iglesia, the church needs to know the principles and models to reform nations. A igreja precisa saber os modelos que é necessário para mudarmos uma nação. Just like God gave us a model and a design for family, Igual Deus nos dá um desenho, um modelo para o que é família. He also gave us for economy, for politics, for education, for health. Deus também nos dá para educação, para política, para saúde. Today, the enemies of God are using human rights to go against our values and our principles. Hoje, os governos estão usando os direitos humanos contra nós para destruir os nossos princípios. But the first declaration of human rights is in Exodus chapter 20. E Êxodo capítulo 20, pode passar. See, Exodus chapter 20 has the first declaration of human rights. Êxodo capítulo 20 tem a primeira declaração do que é justiça, direitos humanos. And it is something taught by God, É algo que foi ensinado por Deus, but the church also lost that understanding. mas a igreja perdeu esse entendimento. And that's why our enemy today takes human rights to say we need to have abortion and homosexual E marriage. é por isso que o inimigo hoje usa os direitos humanos para fortalecer a ideia do aborto, casamento do mesmo sexo e ir contra nossos princípios. Vai dispositiva número 9. 9. So let's take a brief overview of God's purpose for nations. Vamos falar aqui sobre o propósito de Deus para as nações. The first thing we need to learn is that there is an intelligent design by God in the universe. Próximo. Existe uma inteligência, um projeto inteligente de Deus para o universo. God designed the universe with intelligence and with specific systems. Deus desenhou o universo com inteligência e com coisas específicas. In Genesis 1, God created the science. Quando fizer assim, pode passar. Gênesis 1, Deus cria ciências. And when God created science, for example, He created different systems in the world. E Deus criou vários sistemas no mundo quando criou a ciência. So, for example, Por exemplo, math. matemática. The man didn't discover math. O homem não descobriu a matemática. Desculpa. Man didn't create math. O homem não criou a matemática. Man discovered math. Ele descobriu a matemática criado por alguém. Math has been encrypted in our system. A matemática está dentro dos nossos sistemas. Encriptado por Dios. E foi colocado por Deus. In order to help us learn more about Him and His nature. E a matemática nos ajuda a aprender mais sobre Deus e a natureza de Deus. How many numbers are between 1 and 2? Quantos números tem entre 1 e o 2? Infinito. An infinite number. Infinito. 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.1, 1.2. Math reflects the nature and the mind of A God. matemática reflete quem Deus é e a mente de Deus. Another example is music. Exemplo também outro, música. Man does not create the notes. O homem não criou as notas musicais. He discovers them. Descobriram as There are only notas. 7 notes. Tem 7 notas. We can't add a note. A gente não consegue adicionar uma We nota. can't create a new note. A gente não consegue criar uma nova nota They musical. already have a pre-order Já existe uma pré-ordem of how to use them de como usar as notas in their musicais families. nas famílias das Therefore, notas.
Therefore, man only discovers Então o homem music. não criou a música, ele descobriu a música. So just as we see these systems, intelligent systems in the Então, earth, como a gente vê esses sistemas muito inteligentes da Terra, in the same way we have to learn what the Bible teaches about politics, economics, education to transform our system. nós também precisamos entender o sistema que Deus nos ensina para política, economia, para transformar a nossa nação. When God created the world, it was perfect. Quando Deus criou o mundo, era tudo perfeito. But when man fell, Mas quando o homem falhou, caiu, the systems failed too. também o sistema caiu. And the purpose of God is to restore mankind O propósito de Deus é restaurar o homem so we can restore the systems of para God. podermos restaurar os sistemas de Deus. Restore man to restore creation. Restaurar o homem para restaurar a criação. That's why the purpose of the Great Commission of Jesus É por isso que o propósito da grande comissão de Jesus do ID is to disciple the nations. é discipular as It's nações. to align nations to his original purpose. É fazer com que as nações se alinhem ao propósito original de Deus para elas. That is the most important mission of the church. Essa é a missão principal da igreja. So when we look into the cultural mandate, Quando a gente fala do mandato cultural, 11, número 15. 15, In this verse, nesse verso, número 15, we see that God created the man in his image, nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem, mandato cultural. and he gave us the entire earth to be able to use and extract natural resources. E Deus deu ao homem a habilidade de extrair recursos da terra. Those natural resources are for us to use to be able to enlarge our economic system. Esses recursos naturais que Deus nos deu é para a gente aprender, usar e ampliar o nosso sistema econômico. Therefore, as we discover and go to work every day, we are accomplishing God's will for our lives. Quando você vai para o seu trabalho todo dia, você pode ali realizar a vontade de Deus para a sua vida. And we will examine now the three government systems created by God. Agora eu quero examinar com você 3 sistemas que Deus criou para nós. 3 systems of government. 3 sistemas de governo. Número 45. 45 slide. Slide 45. The first one is called self-government. O primeiro governo é autogoverno. In Genesis 1, when God created mankind, he did not give Adam authority over another human being. Quando Deus criou lá em Gênesis o homem, Deus não deu autoridade para o homem sobre outra pessoa. He didn't tell Adam, go and take care of Eve. Deus não falou, vai lá e domina Eva. God simply told him to dominate the entire earth. Deus falou, domine toda a terra. But because man was perfect, it didn't need external government. Mas porque o homem naquela época era perfeito, não precisava de um governo exterior. We were self-governed by God. Nós éramos autogovernados por Deus. This self-government Esse governo próprio, esse autogoverno, is the most important form of government today é o governo mais importante de hoje. because it is the way for freedom. Porque o autogoverno é o caminho para a sua libertação. For example, if you have a child Se você tem um filho, por exemplo, uma criança, and the child is always lying and not doing their e a homework, criança sempre não faz a tarefa de casa, sempre está mentindo, he will have more rules. aqui nós teremos mais regras. He will have more control from their parents. Vai ter mais controle dos pais. But if the child does everything well and always is on task, Mas se o filho faz tudo certinho e tudo como tem que ser feito, then this child will enjoy freedom from their parents. essa criança vai experimentar o que é ser uma criança livre. Their parents won't be too controlling. Porque os pais não precisam estar em cima controlando. That happens in the nations. Isso acontece também falando de nações. When the citizens have good self-government, Quando os cidadãos da nação têm um governo próprio, um autogoverno, then they don't need too much state government. eles não precisam de um controle do governo federal. So they
for example, in Holland, Por exemplo, na Holanda, if you go, you have a cow and you have a whole technological system. You press a button and the milk comes out. se você tem uma cow, uma vaca, vaca. se você tem uma vaca e tem um sistema, what kind of system? Like a system to extract the Ah, milk. aí tem um sistema de tirar leite da vaca. Você aperta o botão e o leite sai. There's no one there. Não tem ninguém ali. You pay the milk and you take your change and there's no one there. E ali é um sistema que você paga o leite que você pega ali e você paga com o seu cartão, com o seu dinheiro mesmo e não tem ninguém vendendo, é só a máquina. The cost of milk is very low. E o custo do leite lá é muito baixo. But if we were in Brazil, Mas se a gente está no Brasil, there would be no cow, não tem vaca, no system, não tem um sistema and there would be no money. e não tem o dinheiro. Everybody would steal everything. As pessoas, muitos iam roubar as coisas. And which would mean we would have to put someone right there E o que significa? Aí a gente tem que colocar alguém naquele lugar to administer the money. para administrar o dinheiro e cuidar daquilo ali. A camera to make sure Tem que he's not colocar stealing. uma câmera para ver se ninguém vai pegar. A supervisor, Tem que colocar um supervisor daquele lugar. and the milk would be 3 times the price. E o leite vai custar 3 vezes mais do que deveria custar. So when we have good self-government, Porque quando a gente tem um autogoverno bom, there is less rules, tem menos regras. which means Que significa, that everything will cost less, tudo vai custar menos. and the population will enjoy more benefit from their work. E a população consegue aproveitar muito mais do trabalho que eles têm. So, Faz sentido? so poverty Então, pobreza, miséria, is directly related to the first form of government, self-government. está muito conectado à falta de autogoverno. As we examine this principle in the nation, Quando a gente examina esse princípio numa nação, even though we live now in a fallen world, mesmo que a gente vive hoje no mundo caído, God still expects us to self-govern. Deus espera de nós um autogoverno. This means God wants you to feed yourself. Isso significa, Deus quer que você se alimente, God wants you to heal yourself. Deus quer que você cure, God wants you to train yourself. Deus quer que você se autotreine. God does not want you to delegate this self-government to anyone else. Deus não quer que você delegue o seu autocontrole para outra pessoa. God does not want the government to take care of you. Deus não quer que o governo cuide de você. God does not want someone else to take care of you. Deus não quer que outra pessoa venha e tenha que cuidar de você. Because if each person self-governs, then the role of external government becomes very small. Porque se todos nós tivermos um autogoverno, o governo federal tem que trabalhar muito menos para manter a ordem. That is the purpose of God. Esse é o propósito de Deus. God has given me a mind Deus me deu uma mente in His image. na imagem dele. God has given me natural resources Deus nos deu recursos naturais so that I can have the ability to sustain myself. para que eu tenha a habilidade de me sustentar. God did not give natural resources to the government. Deus não deu os recursos naturais para o governo. God gave it to me. Deus deu a nós. But we have permitted Mas nós permitimos and we have delegated e nós delegamos the power of to the government o poder para o governo to take care of me, para cuidar de mim, to heal me, para me curar, to train me. para me treinar, But at the same time, we have also given them the money mas ao mesmo tempo também temos dado a eles o dinheiro, because we have let them porque nós permitimos eles take control of the earth, controlar a terra, the natural resources controlar os recursos that God naturais gave you que Deus deu a você for your para a prosperity sua prosperidade and for your freedom. e para a sua liberação, libertação. This delegation Esse delegar has caused the church, causou com que a igreja, instead of being free ao invés de ser uma igreja livre, to think about how to change their nation, de pensar, não, vamos mudar a nação. we come to the church, A gente vem para a igreja, but we don't have jobs. mas aí a gente não tem emprego, We don't have, we have divorce. temos muitos divórcios, We have debts.
muitas dívidas. And so instead of focusing how to please God, we are focusing on how to supply for our needs. E ao invés de buscarmos em primeiro lugar agradar a Deus, em primeiro lugar nós temos gastado a nossa vida em como nos manter, nossas necessidades. Because we have forgotten Genesis 1:28. Porque a gente esqueceu de Gênesis capítulo 1, versículo 28. Today, Hoje, if you have in your house se você tem na sua casa 5 little chickens 5 frangos, galinhas, and they are putting eggs, e eles estão dando ovos, and you put them in a little package and you tell your son to go sell it to your neighbor. e aí você coloca os ovos numa caixinha e fala pro seu filho, vai lá, vende para os vizinhos. You are an egg trafficker. Você hoje é considerado como traficante de ovos. You are a delinquent. Você é um delinquente. Where is your registro sanitário? Cadê o seu registro sanitário? Where is your permission of work? Cadê a sua permissão de trabalho? Você é um atentado à saúde pública. And you're also your explotação infantil também, eh? E também exploração infantil, né? Trabalho infantil. So, a famous quote is, I don't want the government to give me fish. I want the government to teach me how to fish. Ou existe uma frase muito boa que fala: eu não quero que o governo me dê peixe, eu quero que o governo me ensine a pescar. But that's not biblical. Mas isso não é bíblico. What is biblical O is, que é bíblico é: I don't want the government to give me fish. eu não quero que o governo me dê peixe, I don't want the government to teach me how to eu não fish. quero que o governo me ensine a pescar, I want the government to let me fish. eu quero que o governo me permita pescar. Amen? So the first form of government is self-government. Então, o primeiro governo, o sistema de governo de Deus é o autogoverno. It's still the most important. É o mais importante. For example, Por exemplo, if the more self-government we have, quanto mais autogoverno nós temos, we need less laws, nós precisamos de menos regras, which means leis. the government needs less money, Significa que o governo vai precisar de menos dinheiro, which means there will be less taxes, significa menos impostos, which means more freedom. significa mais liberação. The liberdade. second form of O government segundo sistema de governo de Deus is family government. é governo familiar. If we can go to slide 51. Slide 51. 51. Uma mais. Mais um? Isso. So when God created family government as a consequence of the fall. Deus criou o governo familiar como consequência da queda do homem. In the beginning, No começo, God did not tell Adam to take care of Eve Deus não falou: Adão, vai cuidar de Eva, because we were perfect. porque todos eram perfeitos. So when the fall came, Então, quando a queda veio, God told this to the woman. Deus falou isso para a mulher. Próximo Seguinte. slide. Você pode ler isso? A mulher, ele disse: multiplicarei grandemente as dores da tua gravidez, com dor darás luz a filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. This passage is descriptive, not prescriptive. This passage Essa passagem is descriptivo, é descritivo, não prescriptivo. não prescritivo. What this means O que is significa? God is establishing a form of family government. Deus está estabelecendo agora um sistema de governo familiar. First, it tells the woman that she will give birth with a lot of pain. Primeiro fala que a mulher vai dar luz com dor. This is an external manifestation of a new reality. Isso é uma manifestação externa de uma nova realidade criada pela queda do homem. The new reality is that there is nothing harder for a woman than to train their child in a fallen world. Não há nada mais desafiador para uma mulher do que educar um filho num mundo caído. You don't have to teach them to lie. Hoje você não precisa ensinar seu filho a mentir. You get surprised of
Você where fica did he get surpresa that? aonde que ele aprendeu uma coisa dessa. And it's in them, in their body, Tá ali neles. because we are now fallen creatures. Porque hoje nós somos criaturas que caíram. Therefore, No pecado. we need to be trained and educated Então to be nós good citizens. precisamos ser treinados e educados no sistema de Deus. And that there's nothing more painful for the woman E não há that nada mais process doloroso do que para a mulher do que esse processo of training their children. de treinar o próprio filho nesse mundo. Because when the children are rebellious, Porque quando o filho se rebela, it's painful é doloroso para os for the pais. parents. Para os Yes. pais, é muito doloroso. This also means Isso também significa, that now chaos and violence can be in the entire world. hoje o caos e a violência se espalhou no mundo todo. For example, Cain became an assassin. Caim se tornou um assassino. Vai passando quando eu for fazendo assim com a mão? Por favor. So Cain was the first son of Adam and Eve, Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva. and something went wrong in that family. E alguma coisa de errado aconteceu naquela família. So everything that Cain did Tudo que Caim fez was multiplied by his children foi multiplicado em seus filhos. to the point where the whole earth was full of violence. Até que o mundo todo se tornou cheio de violência. When family government fails, Quando o governo familiar falha, violence explodes. a violência explode. Everyone that's in jail, Todo mundo que está na cadeia, everybody that is a drug dealer, todo mundo que está envolvido nas drogas, everybody that is a delinquent todo mundo que é um delinquente, has to have a woman or a man in the time of their conception. você pode ver lá que teve alguma disfunção no governo familiar. Most of these people, A maioria dessas pessoas, all of them had to have a mother and a father. todos deles tinham que ter um pai e uma mãe. Where are they? E aonde estão esses pais e mães? What happened? O que aconteceu? If they would have done their job Se fizessem o seu trabalho, of family government, governo familiar, our countries would be safe. o nosso país seria salvo. It would be a safe place to live. Teria um lugar salvo e seguro para se morar. When family government fails, Quando o governo familiar falha, a nation cannot stand very long. uma nação não consegue ficar de pé por muito tempo. So God creates family Deus criou a família and the government of family e o governo familiar in order to prevent crime. para prevenir o crime. So it's the first form of external government. É a primeira forma de governo exterior. So Desculpa. after self-government Depois do autogoverno, comes family government. vem o governo familiar, que é um governo externo. And now here it says that woman also will be under the man. E aqui fala que a mulher será debaixo do homem. So man is the head of the family. O homem é o cabeça da casa, da And família. Ephesians explains this very well. Efésios explica isso em detalhes. That just like Jesus is the head of the church Assim como Jesus é o cabeça da igreja and needs to present the church, e precisa apresentar a igreja, pura, santa e sem mancha. Jesus precisa apresentar a igreja pura, santa e sem mancha, sem mácula. So the same is for the man with his wife. A mesma coisa é o homem em relação à sua esposa, em apresentá-la para Deus. That means that the man is responsible for the character of his wife. Então, o homem significa que o homem é responsável pelo caráter da sua esposa And his children. e caráter dos seus filhos. To be the head of the family. Para ser o cabeça da It família, doesn't mean that you're the one that has all the power. não significa, eu sou aquele que tem todo o poder. Não. It means that you are responsible for the Significa, character of your wife and your children. Eu sou responsável pelo caráter da minha esposa e dos meus filhos. We are used to saying, "Oh, I'll just be responsible for myself." A gente, na verdade, fica falando, eu sou responsável só por mim mesmo.
When we go to work, I'll just do my work and be responsible for only my area. Quando eu for para o meu trabalho, eu vou ser ali responsável só pela minha área, eu não me importo com as outras. But when you become a supervisor, Mas se você se torna um supervisor, you are responsible for yourself and everybody that's under you. você é responsável não apenas por você, mas por todo mundo que está debaixo de você. When God says that we are His sons and we shall inherit the earth, Quando Deus falou que nós somos seus filhos e filhas e vamos herdar a terra, that means we are responsible for God's earth. significa nós somos responsáveis pela terra que pertence ao That Senhor. means the church needs to learn to grow up. Então a igreja precisa aprender a ser mais madura, a crescer. That means to take responsibility for yourself. Isso é assumir a responsabilidade sua sobre si That mesmo means responsibility for your family. e também assumir a sua responsabilidade pela sua família. But even more responsibility Até for the mais. entire creation. Você também tem responsabilidade pela criação. We are responsible for our nation. Nós somos responsáveis pela nossa nação, Not just for ourselves. não só por nós mesmos. Salvation consists Salvação consiste in that Jesus took responsibility for your sins. é que Jesus tomou sobre si a responsabilidade dos seus pecados. God did not say, "Oh, that's not my responsibility." Jesus não falou, isso não é minha responsabilidade. God took responsibility for you. Deus se responsabilizou por você. And if you are His children, E se você é filho e filha de you Deus, need to take responsibility for your country. você precisa tomar sobre si a responsabilidade da sua nação. When family government fails, Quando o governo familiar falha, a nation is destined to disappear. uma nação está destinada a desaparecer. The third form of A government, terceira forma de governo, God established it after the fall of the family government. Deus estabeleceu isso depois da queda do homem. So when self-government failed, Quando o autogoverno falhou, God created family government. Deus criou o governo familiar. That's the second most important. Esse é o segundo mais importante. But when family government failed, Mas quando o governo familiar falhou, with Cain and his children com all Caim becoming e toda a sua geração murderers, se tornaram assassinos na terra, then God created civil government. aí Deus criou o governo civil. And we will see that in Genesis 6 and 9. Gênesis 6, 9. 6 and 9. So 6 to 9. All those three chapters. Gênesis capítulo 6 ao capítulo 9. So the first thing we'll see, A primeira coisa que nós vamos ver, one before, antes. antes. Aí. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. So what we see here is that God is saying, I see man will soon kill itself. Quando Deus fala aqui, Ele está falando: eu estou vendo que está chegando no ponto onde os homens todos vão se matar. So God intervenes. Então Deus intervém. Until that point, He is the only one that does justice. Até aquele momento, Deus era o único que realizava a justiça. So when Cain killed, Quando Caim matou Abel, God personally took Deus responsibility. pessoalmente foi lá e se responsabilizou pela justiça. So basically now in Genesis 6 we see God doing the same. E aqui em Gênesis 6 a gente vê Deus fazendo a mesma coisa. God is saying He is applying death penalty to all that generation. Deus estava dizendo: aqui é uma penalidade a toda geração. And that death penalty involved the flood. E isso se envolveu nessa penalidade, o dilúvio. And He started again with one family. E aí Deus começa a terra novamente com uma família. And He tells Noah the same words He told Adam and Eve. E Deus vem para Noé e fala para Noé as mesmas palavras que Ele falou antes para Adão e Eva. So He blessed them. Deus abençoa eles. And he told them that He gave them dominion over the entire earth. E Deus falou: eu dou a vocês domínio sobre toda a terra. But He added a responsibility Mas Ele adicionou aqui uma that He responsabilidade did not give Adam. que não tinha dado a Adão. Something very new He was doing. Algo muito novo Deus estava fazendo aqui.
And we will read that in the next No verse. próximo texto. Isso. Isso, você pode. Gênesis 9, 6 a 9. Quem derramar o sangue de um homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque a imagem de Deus ele o fez o homem. Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência, ou seja, com todos os seres humanos. God is telling Noah, Deus estava dizendo a Noé: did you see what I just did? você viu o que eu acabei de fazer? Now I will not do it. Então agora eu não vou mais fazer. Justice belongs to me. A justiça pertence a mim. But today, Mas hoje I am delegating justice to you. estou delegando uma justiça a você. Now, only I can take away life. Só eu posso tirar a vida. But today I delegate that responsibility to you, Mas Noah. hoje também dou a responsabilidade a você, Noé. You can take away life, Você tira a vida and you can establish a justice system. e estabeleça um sistema de justiça. There is something called in the Jewish tradition Algo que chama na tradição dos the judeus 7 laws of Noah, as 7 leis de Noé, which is the first judicial and justice system in the world. que foi o primeiro sistema judaico de lei do mundo. And Noah now becomes the first government. Então, Noé se torna agora o primeiro governo da terra. And the father of the family that had the political power E o pai da família que tinha o poder político was called the patriarch. foi chamado a partir de então de patriarca. So the patriarch Patriarca. is the person who has the political power in the family. É a pessoa que tem o poder político numa família. And here there's something very important. Aqui tem algo muito importante. God says that this is a covenant, a pacto. Deus fala: aqui está um pacto, uma aliança contigo. This better would be translated as constitution. Aqui na tradução original aqui tem uma constituição com você. So God says this is forever for all your descendants, Noah. Deus fala: aqui é para todos os seus descendentes. Because as we live in a fallen world, Porque nós vivemos num mundo caído, we need civil government. nós precisamos de um governo civil. Let's put it this way. Vamos colocar dessa forma aqui. Você conhece esta passagem? De tal maneira amou Deus ao mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu que filho. deu seu filho, todo aquele que nele crea, Todo aquele que nele crê não se perde. não tem- pereça, mas tenha vida eterna. Conhece esse versículo? So God gave his son Deus deu o filho dele so that we can go to heaven. para que possamos ir ao céu. But we can also say Mas a gente também pode dizer: God gave us civil government Deus nos deu um governo civil because he loves us, porque Ele nos ama, so that we can be protected on earth para que a gente possa ser protegido na terra, until we go to heaven. até que possamos ir aos céus. Many times we don't associate love and government. Muitas vezes a gente não associa a palavra amor e a palavra governo. But what would happen if we would have no government in Brazil? Imagina se nós não tivermos governo nenhum no Brasil. Nothing. Nada de governo. What would happen? O que aconteceria? Families would take revenge with families, As famílias se vingariam de outras famílias. and it would be chaos. Ia ter um caos. So even if the government is really, really bad, Isso que eu ia falar. Mesmo que o governo seja muito ruim, it is still accomplishing God's will. ainda estabelece a vontade de Deus. So God created government Deus criou o governo against, próximo, to protect innocent life, para proteger a vida dos inocentes, to punish evildoers. para punir aqueles que fazem o mal. There are approximately 890 laws in the Old Testament. Tem 890 leis do Velho Testamento. None of them tells government to give jobs. Nenhuma lei do Velho Testamento fala para o governo dar trabalho às pessoas. None of them tells them to give health. Nenhum fala que o governo é obrigado a dar saúde a pessoas. None of them tells them to educate their citizens. Nenhum fala que o governo é responsável pela educação das pessoas. But all of them tell them to not oppress
families. Mas todas essas leis falam para o governo não oprimirem as famílias. And it tells them this is their purpose. E fala que o propósito de Deus para o governo é não oprimir as famílias. So the New Testament emphasizes this. O Novo Testamento enfatiza isso. So 1 Peter 2:13. 1 Pedro 2, 13 e 14. Você pode ler. Sim. Por causa do Senhor, sujeitai-vos a toda instituição humana, quer ao rei como a superior autoridade, quer aos governantes como por eles enviados para a punição dos malfeitores e para louvor dos que praticam o bem. So the purpose of government is to protect the image of God in mankind. O propósito do governo é proteger a imagem de Deus sobre os homens. And to punish evildoers. E punir aqueles que fazem o mal. The Apostle Paul says it as well. O apóstolo Paulo também fala isso. In Romans 12. Em Romanos 12. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, porque os magistrados não são motivo de temor para quem pratica o bem, mas para quem faz o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz a espada debalde, porque é ministro de Deus, vingador para castigar o que faz o mal. This is the most misinterpreted verse in modern Christianity. Esse é o texto mais mal interpretado no cristianismo moderno. We think it says that we have to submit to any president, any person that is in government is a minister of God. Então eu tenho que me submeter a qualquer presidente, a qualquer líder, que essa pessoa é um ministro de Deus? What this Bible verse is saying O que esse versículo está dizendo is that government as an institution é que governo como uma instituição was created by God foi criada por Deus with the purpose com o propósito of protecting innocent life. de proteger vidas inocentes. So the government is a divine institution. Então o governo é uma instituição divina, Just like the family is a como divine a institution. família também é uma instituição divina. And the government is a minister of God E o governo deve ser um ministro de Deus to do this task. para cumprir essa tarefa. But what happens if we have government leaders Mas e se a gente tem líderes no governo who are protecting the evildoers que estão protegendo aqueles que fazem o mal and they are punishing the innocent? e punindo os inocentes? We are not required submission. Nós não estamos requeridos a nos submeter. All submission in the Bible, A submissão na Bíblia they always have a prerequisite. sempre tem um pré-requisito, a submissão. In this case, Neste caso, is that the government is doing God's will é quando o for governo government. faz coisas alinhadas ao Senhor. So government is something divine. Governo deve ser algo divino. Is a God's idea. É uma ideia que Deus teve. Now we need to see Precisamos ver that after Genesis 9, que depois de Gênesis capítulo 9, the first time that the word nations appear in the Bible a primeira vez que a palavra nação aparece na Bíblia is in Genesis 10. é Gênesis 10. So Noah had 3 sons, Noé teve 3 filhos and the 3 of them e os 3 deles became nations. se tornaram nações. This is in Genesis 10:32. É o slide 67. Gênesis 10:32. 10:32, isso. Estes são os clãs que descendem dos filhos de Noé, organizados por nação, de acordo com as linhagens de descendência correspondentes. Todas as nações da terra descendem desses clãs após o grande dilúvio. Próxima disposição. Próximo. So a nation is this is how God defines a nation. Assim como Deus define uma nação, It is a group of people é um grupo de pessoas in a delimited territory num território limitado, under a civil government. debaixo de um governo civil. That is a nation. Isso é uma nação. So a nation is God's idea. A nação é ideia para a paz.
Nations were created by God As nações foram criadas por Deus in order to protect us para nos proteger from a world government. de um governo mundial. So when we see the story of Babel, Quando a gente vê a história da Babel, we see that now man is perverting government. um homem ali pervertendo o governo. So Nimrod in Genesis 10 says that Gênesis 10 diz that Nimrod is the king of Babel. que ele era o rei da Nimrod Nimrod, é rei do Babel. rei de Babel, da Torre de Babel, daquela história. And he starts appealing to nationalism. E aí ele começou a apelar para o nacionalismo. And he said, well, I'm going to make Babel the best city in the world. Aí ele falou, eu vou fazer de Babel a melhor cidade do mundo. So everybody started saying, yes, we're E going to todo make mundo dizendo, Babel isso, famous. vamos fazer a cidade famosa. And they started giving too much power to Nimrod. E aí começou a dar poder demais para o rei. And God saw that this was dangerous E Deus viu que aquilo ia ser perigoso, because they had one language. porque eles só tinham uma língua. So God comes and decentralized the power E of Deus Nimrod. descentraliza o poder daquele rei. Because now people couldn't understand. Porque as pessoas agora não conseguiam se entender. So they had to become different groups. Então começaram a se dividir em grupos daqueles que falavam as And God mesmas started línguas. creating nations from different languages. E aí Deus criou nações que falam línguas diferentes. And in Genesis 12, Em Gênesis 12, God says, I'm going to have my own country. Deus fala, eu vou ter agora o meu próprio país, That is Abraham. que é Abraão. And God chooses Abraham E Deus escolhe Abraão, because he wanted to make sure he can have his own country to become a model nation for porque the Deus world. queria estabelecer uma nação que seria um modelo de país para todo mundo. So instead of forming it from several groups, E ao of invés de people, formar uma nação com vários grupos de pessoas, he will start with one ele começou family. com uma família. And he says, I will pick one family E Deus falou, eu vou escolher uma família. and I will make it a nation. E aí eu vou dessa família tornar uma nação. So God gave a promise to Abraham. Deus deu uma promessa a Abraão. And he promised the three ingredients of a nation. E ele prometeu a Abraão 3 ingredientes de uma nação. Many descendants, Muitos descendentes, many land, muita terra and a culture of God. e uma cultura estabelecida por Deus. With a law Com leis, where God's law would be the law of the government. aonde a lei de Deus seria a lei do governo. So God says, I'm going to have my own E country. Deus fala, eu vou ter o meu próprio país. But he was looking for a person Mas ele estava procurando uma pessoa that had one characteristic. que tinha uma característica. Which one do you think it was? Qual é essa? Many of you would think, Alguém- oh, Abraham, faith. E às vezes você pensa, então Abraão, então a característica era fé. But if you go to next one, Próximo slide. número 71. 71, slide 71. Aí. Isso. Gênesis 18, 17. Não posso ocultar de Abraão o que estou prestes a fazer, pois seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa. Por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas, e eu o escolhi para que ordene a seus filhos e toda a sua família que me obedeçam e pratiquem o que é bom e justo. Se Abraão fizer assim, cumprirei todas as minhas promessas que lhe fiz. The requisite for Abraham to become a nation O requisito para que Abraão se tornasse uma nação is that he needed to be a good father. ele precisava ser um bom pai. God was not going to accomplish his purpose in Abraham Deus não iria cumprir o propósito dele em Abraão if he was not a good parent. se Abraão não fosse um bom pai. There are promises of God in your life Tem promessas de Deus na sua vida that God is not coming through que Deus não está realizando, because your children porque os seus filhos will destroy the promise of God. podem destruir as promessas de Deus. If God promised you land, Se Deus prometeu a você terra,
If God is promising you a great business, Se Deus prometeu a você um grande negócio, maybe God is promising you a great ministry. talvez Deus prometeu a você um grande ministério, But if your children will not accomplish that, mas se os seus filhos também não forem responsáveis por isso, God will not do that in your life. Deus não fará isso na sua vida. God is a God of generation. Deus é um Deus geracional. When God pours something in the earth, Quando Deus coloca algo na terra, He wants it to prosper for Ele the quer generation. prosperar de uma geração a outra geração. But because our children are not walking in His ways, Mas porque os nossos filhos não estão caminhando como deveriam, alinhados a Deus, God's promise will not come into completion in your a life. promessa de Deus não acontece na plenitude em nossas vidas. You know why you know God today? Sabe por que você conhece Deus hoje? You know why we are in this church today? Sabe por que nós estamos nessa igreja hoje? Because Abraham was so faithful with God Porque Abraão foi um homem tão fiel a Deus that your Bible que a sua Bíblia is the written story está a história escrita of one family de uma and família their relationship with e God. o relacionamento dessa família toda com Deus. Abraham's family all wrote everything down of the history of God and their family. A família de Abraão escreveu toda a história do relacionamento deles com Deus. That's why you have a Bible. É por isso que você tem uma Bíblia hoje. But what is the problem with us? Mas qual o problema hoje conosco? How many of you can reach la tumba, el sepulcro de tatarabuelo? Quantos de vocês conseguem ir no sepulcro do seu tataravô? Raise your hand. Alguém consegue? Alguém sabe onde está? No one. Ninguém. That one day you will die. Um dia você vai morrer. Everybody that knows you will die. Todo mundo que você conhece vai And morrer. everybody that knew you and the person that you knew will die. Todo mundo que você conhece ou uma outra pessoa que você conhece e que conhece você vai morrer. That day, everything that God put in your life, everything that God put in your life, Tudo que Deus põe na sua vida, your own children os seus próprios will filhos not even know. nem vão saber. If we want God's transformation in our nation, Se nós queremos uma transformação de Deus na nossa nação, we need to understand that everything that God puts in our lives, nós precisamos entender que tudo que Deus colocou na nossa vida, we need to create just like the Bible teaches, precisamos fazer exatamente como a Bíblia nos ensina. a family tradition Tradições familiares, that can stand in time, para que possa passar de uma geração para outra just geração. like we have the Bible. Assim como chegou a Bíblia para nós hoje. We all can go today to Abraham's tomb. Hoje, todos nós conseguimos ir lá visitar o sepulcro de Abraão. All of us say we are children of Abraham Todos nós somos filhos de Abraão, because he was faithful. porque ele era fiel. But God had to make sure. Mas Deus tinha que ter certeza que ele faria o correto. That's why let's go to number 78. 78, número 78. 79. 9. Mais. Isso. God asked Abraham to sacrifice his son. Deus pede para Abraão sacrificar o filho. Esto no es casualidade. Isso não é casualidade. God wanted to test Isaac. Deus queria testar Isaac. Was he trained to give his life for his God? Será que Isaac estaria também disponível para entregar sua própria vida para o Deus de Abraão? Had Abraham done the job? Como Abraão fez a parte dele, Was Isaac willing to give his life será for his que God? Isaac também estaria disponível para entregar sua própria vida para o seu Deus? Our nations don't have leaders As nossas nações não têm líderes, because the children of the church are not leaders porque os filhos das igrejas não são líderes. because they are trained to be served. Porque os filhos da igreja são treinados a serem servidos. We are training our children, what do you want to eat? Nós treinamos os nossos filhos perguntando: o que você quer comer? We train our children
Oh, what do you want to study? A gente pergunta para nossos filhos, o que que você quer estudar? We do everything what the children A want. gente faz tudo com o que eles querem. We have 4 children. A gente tem 4 filhos. And we pay someone to clean the house. Aí a gente paga alguém para ir limpar a casa, To mow the lawn. para arrumar as coisas, To cortar césped, to mow lawn. para cortar grama. And our children cannot do anything. Porque os nossos filhos não podem fazer nada. And then we ask, why does Brazil don't have leaders? E aí a gente pergunta, mas por que que o Brasil não tem líderes fortes? Because our children are not willing to sacrifice anything. Porque nós criamos filhos que não estão dispostos a sacrificar nada. They have not been trained to give their lives for God and humanity. Eles não estão sendo treinados para sacrificar a sua vida por Deus, entregar sua vida por Deus And humanity. e a humanidade, para a humanidade. If we want God's purposes in our lives, Se nós queremos ver os propósitos de Deus na nossa vida, we need to understand that Christianity is a sacrificial life. nós precisamos entender que a vida do cristão é uma vida de sacrifícios. It's a life where our children need to learn to do God's will. É uma vida onde os nossos filhos precisam aprender a fazer a vontade de Deus. And God gives us His own example. E Deus nos dá o próprio exemplo dele. 82. 82, slide. God gives us His example of how to train a child. Deus nos dá o próprio exemplo dele de como treinar uma criança. Próximo. Seguinte. Salvation is this. A salvação consiste In a good father em ter um bom pai and a child that was willing to say yes. e um filho que está disponível a dizer sim. Salvation is a child that was willing to give his life for you. A salvação foi um filho que esteve disponível para entregar sua própria vida por você. Salvation is God's will Salvação é a vontade de Deus being accomplished by His own Son. ser cumprida pelo seu próprio filho. Jesus prayed, Jesus orou: pasa de mí esta copa. afasta de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. And God said no. E Deus disse: não, filho. A word we need to know to tell our children. Uma palavra que nós precisamos dizer para os nossos filhos é não. And then Jesus said something we all want to hear. Então, quando Deus fala algo, nós queremos ouvir. Jesus said this to His Father. Jesus disse isso para o seu pai agora. No se haga mi voluntad, Que não seja feita a minha vontade, but your will be done. mas a sua vontade seja feita. That is the words we need our children to tell Essas us. são umas palavras que nós precisamos ouvir da boca dos nossos filhos. Mãe, pai, no se haga mi vontade, Pai, que não seja feita a minha vontade, mãe, but your will. mas a vontade de vocês. Siguiente. Próximo. Si le quitamos a nuestros hijos sus pruebas, if we take away Se retiramos as provas de nossos filhos, também retiramos a coroa dos nossos filhos. the Bible says A Bíblia diz: that Jesus was obedient to the cross. Jesus foi obediente até a cruz. And that is why God gave him a name over all names. Por isso que Deus deu a ele o nome acima de todo nome. So that in the name of Jesus. No nome de Jesus. So in the name of Jesus. No nome de Jesus. All knees will bow. Todo joelho se dobrará. And all the nations will glorify E Jesus. todas as nações glorificarão o nome dele. We need leaders for Brazil. Nós precisamos de líderes para o Brasil. And those need to be your daughter E esses líderes precisam ser os seus filhos, and your sons. suas filhas. That is a church that can transform a nation. Essa é uma igreja que pode transformar uma nação. Deus abençoe muito. Deus abençoe vocês.
Yes. So, this Ela book, tem 2 livros. this book talks about how to free ourselves from government oppression. Isso aqui fala como nos libertar de governos opressores, It talks about destronando o biblical Estado. principles of civil government and economy. Princípios bíblicos sobre economia e governo. And this one, generational multiplication. Multiplicação geracional. This one talks about how to train our children Esse livro fala de como treinar os nossos filhos to multiply 4 things para in our family. multiplicar em 4 coisas da nossa geração. We need to multiply faith Precisamos multiplicar fé from us to them. de nós para eles. 2, we need to multiply knowledge. Segundo, multiplicar conhecimento. This means practical knowledge. Significa conhecimento prático. Then the third thing, we need to Terceiro, multiply wisdom. sabedoria. And the fourth thing, we need to multiply 4, wealth. precisamos multiplicar riquezas. Those are the 4 things that Abraham multiplied in the São Jewish as generation. 4 coisas que Abraão multiplicou em sua geração para os seus filhos. And it's a practical book E é um livro prático of how to do it in your family. de como fazer isso na sua própria família. Uau. Thank you. Deus abençoe muito. Obrigado,